e adorarmos o nosso Deus. Bem, que hino lindo esse, que fala sobre a cruz de Cristo, o grande amor de Deus por cada um de nós. Nós estamos felizes, né, por termos aqui mais de 30 famílias aqui no Zoom, e também temos muitas famílias conosco pelo YouTube, né, participando conosco nesse momento. É uma alegria podermos estar juntos com nossos queridos irmãos. Eu percebi que o pastor Areli já está conosco aqui pelo Zoom. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Areli Barbosa. Não sei se daqui a pouco talvez ele esteja entrando. O pastor Areli está saindo de um culto agora, né, e entrando conosco daqui a pouco, né, ele já está presente aqui. Ele deve ter só entrado no link, né? Mas, pastor pastor Areli, agora estou vendo você aí na sua sala. É que eu fiz o ajuste aqui, pastor Paulo e queridos irmãos. É um prazer poder estar com vocês. Estou aqui já me ajustando, porque eu faço uma transmissão, ela já ocorreu, e só estou dando uma ajustada aqui no equipamento. Mas aí conversamos. Não sei se eu vou pregar agora ou se é daqui a pouquinho. Aí você me dá um alô.
Sim, pastor. Já daqui a alguns minutinhos já, né? Nós já fizemos aqui a introdução, né? Pastor Areli, nós estamos aqui no Zoom com mais de 30 famílias, né, conosco aqui, e temos também 20 famílias também que já estão lá no YouTube, né? Então, nós acabamos de começar, na realidade, e a gente já começa já introduzindo já a questão do culto. Pastor, ele é uma alegria, quero agradecer aqui a sua disponibilidade. Quando eu entrei em contato contigo ali pelo Twitter, você prontamente já aceitou ali o nosso convite, né? Eu quero agradecer aqui, né? Porque a gente não tinha contato e tão simples ali, contato no Twitter, e você aceitou o nosso convite, né? Então, Pastor Paulo, então eu já estou ok aqui, ó. Se você quiser, já mandamos bala aí. tá certo, pastor Eli. Nós temos aí, eu estou mandando para ti aí o que você acabou de me pedir. Isso, tá bom. É. Muito bom. Né? Pessoal da Central de Rio Branco, hein? Uau! E, pastor, nós também temos aqui algumas famílias do pastor Ivanilson, que está aqui, sua digníssima esposa também. Ô, Algumas pastor famílias Ivanilson, um conosco. abração aí para você, para a patroa, a esposa, né? Que Deus abençoe vocês aí, viu? Que carinho, viu? É o Caleb aí de fundo aí, viu, pastor Ivanilson? Como é que é o nome da esposa, pastor Ivanilson? Como? Gilsara. Gilsara. A coitada da esposa do pastor sempre é só esposa de pastor, né? E aí não tem nome, né, Gilsara? Olha você, querida, viu? Pastor Areli, nós estamos tanto pelo Zoom quanto pelo YouTuber também. Né? Temos várias famílias. Vocês estão no YouTuber também. Beleza. Também. Transmitindo então, estão lhe ouvindo famílias aqui no Zoom e famílias também ali no YouTube, né? Alguns não gostam de aparecer e querem só ouvir, então preferem o YouTube, tá né? Então, tá bom. Pastor, quero reforçar aqui a gratidão, né, por ter aceitado. Eu sei que foi uma correria para você aqui, né? E quando eu vejo o seu sorriso aí, o seu sorriso contagiante, eu imagino daquele período que o senhor era o nosso líder aí da divisão sul-americana na área jovem, né? Foi um momento muito especial. E, pastor, antes de entregar a palavra e pedir para o senhor fazer uma breve apresentação da sua pessoa e do seu ministério, gostaria que o senhor apresentasse a sua família para a gente, né? Assim, o nome deles, né? Quem são eles, as famílias que possam conhecer melhor um pouquinho sua família. Tá. Deixa eu ver aqui se deixa eu ver se eu consigo ter uma. Peraí. Vou colocar você aqui como. Não. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Peraí. Que eu também não tinha me preparado aqui para mostrar. Vamos ver se eu tenho aqui. Peraí. Eu acho que eu tenho aqui uma. Aqui, ó. Aqui. Tá conseguindo ver aí? Não, o seu vídeo foi interrompido, pastor. Tá. Então, peraí. Então, lá, eu vou então compartilhar uma imagem que é a família, daí eu vou explicando ali. Certo, vamos ver. Ótimo. Você me libera aí para você compartilhar um conteúdo? Sim, com certeza. Peço aí perdão pela falta. Tenta ver aí. Mas eu sou casado só com uma mulher, né? Amém. Não é com duas, não. Diz uma lá, amém. E aí eu tenho duas filhas, viu?
Eu tenho 2 filhas. Então, aqui em casa são 3 mulheres e 1 homem só. Então, vocês sabem quem manda aqui em casa, viu? Vocês sabem quem manda. Mas eu sou um homem muito feliz com as meninas. A Josi, a esposa, a Raíssa, mais velha, e a Milena, mais nova. Raíssa é engenheira formada, a Milena é formada em advocacia, em direito, e elas estão exercendo as profissões alternativas diferentes, mas estão se preparando cada vez mais, né? O mundo dos nossos filhos está mudando demais, né? E inclusive hoje o sistema de trabalho, né, está mudando muito, né? E essa é uma nova tendência do mundo. Mas elas estão se dando bem, as 2 estão namorando. A mais velha está falando já em casamento, né? A minha filha mais velha namora o filho do pastor Renato Stencer, que é o que cuida do Centro White aqui que é o que lidera o Centro White aqui do NASP no Brasil, né? É o Vitor. E a Milena namora um arquiteto, formou já, lá do Maranhão. Ele estudou aqui no NASP, é o Juliano, de Balsa. Então, ele é uma figura. É um maranhense convicto, viu? Lá do Guaraná, Jesus, né? Da tapioca e de muitas coisas. Mas e aí, vamos ver aí, Paulo, se eu consigo compartilhar aí. Vamos ver aqui, vamos ver. Fotos. Fotos, deixa eu ver se eu ponho aqui. Ali também, eu estou aqui com a minha... Essa foto aqui essa é super. Você está com a patroa aí também, Paulo? Mas que maravilha! Como é que é o nome da esposa? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Assim, a Marcele Chaves está aqui com a gente. Aqui está um pouquinho. Marcele. Marcele. Muito legal. Prazer, viu, Marcele? Muito legal. Então, Marcele, essa aqui é a minha mulher, a Jos, que está ali no meio. Aqui tem mais 2 elementos aqui, o Jack, um cão chau-chau, que é uma figura. É uma figura. Esse cão já me deu muito ensinamento e Deus vai me dar ainda muita coisa a mais. Um dia eu conto a história também. O Panqueca é um coelhinho que nós temos. Então, a casa aqui, a minha mãe brinca que... e tem a Pombinha ainda, né? Mas a Pombinha, ela deu uma voada, não está aqui com a gente por uns tempos. A minha mãe brinca que a minha casa parece a Arca de Noé, né? Porque já tem até a Pombinha para soltar, né? No final do dilúvio, né? Então, tá lá a Josi, a Raíssa está segurando o Panqueca, que é o coelhinho, e a Milena está segurando a patinha do Jack lá. E eu ainda estou numa... Eu estava mais gordinho aqui nessa foto, agora estou barbudo, né? Não só de cavanhaque, mas de barba. E assim vai, né? Meu amigo, isso é uma maravilha. Deu para ver aí? Deu para ver? Deu para ver, pastor. Vimos toda a família aqui e já vimos pela fé a futura geração também. Beleza. Os namorados não aparecem nessa foto aí, mas... Então, talvez o Jack dê uma latida aqui em algum momento, porque você sabe como é que é isolamento, né? Até os bichinhos ficam presos, né? Então, aí vocês já vão saber que é o Jack. Muito bom. Começo já, pastor Paulo? Sim, pastor, queríamos que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a sua trajetória ministerial. Sim. Tá. O som tá beleza, né? Tá bem... Tá já. Então tá. Eu sou formado em teologia ano de 1988 no IAE antigo, lá onde hoje é o NASP Campus 1. Depois eu fui chamado para Paranaense Sul, que é o estado que eu sou natural, eu sou de Castro, no Paraná. Meu pai eu sou filho de um pastor, pai foi pastor 36, 37 anos, hoje já jubilado há 22 para 24 anos já. Aí trabalhei como obreiro bíblico, fui auxiliar de evangelismo na série de conferência, fui pastorzinho de uma igreja, só tinha 9 membros lá no interior do Paraná.
Depois, aí assumi um distrito, Francisco Beltrão, no Paraná, Telêmaco Borba, também no Paraná, onde tem uma fábrica de papel e celulose da Klabin. Depois de lá, eu fui para Minas do Sul, a Mineira Sul, pastor em Poços de Caldas, fiquei 3 anos lá. As minhas filhas nasceram no Paraná, então todo mundo é paranaense. A Jôcia é de Ponta Grossa, eu sou de Castro, a Raíssa é de Realeza, bem interior, ali perto da Argentina, de Santa Catarina, e a Milena é a curitibana, que nasceu em Curitiba. Aí, depois de Poços de Caldas, fiquei 3 anos, nós fomos para lá com a Milena com 1 mês, né? Estava recém-nascida. Ela se criou em Minas, praticamente. Aí nós fomos para Juiz de Fora, quando eu fui eleito departamental jovem da missão. Aí depois a Paulista Oeste me chamou, fui lá para São José do Rio Preto. Depois Brasília me chamou, fui para a PLAC, a Planalto Central, que é Brasília e o entorno ali, né? Depois de Brasília, isso tudo como JA, fui para a União Sul Brasileira, que pega os estados de Santa Catarina, Rio Grande e Paraná. Fiquei ali 5 anos na União Sul, depois fui para Brasília de novo, trabalhar na divisão, aí liderei aí 5 anos o departamento de jovens, desbravadores. Desbravadores eu fiquei 2 anos e meio, aí houve a separação, surgiu o Ministério MDA, e aí chamamos o Dolci Zukovski, que é o que está liderando o departamento. Eu fui diretor das duas áreas por 2 anos e meio, e depois continuei só com a área de jovens e música, né? Aí, depois de Brasília, eu vim para a Paulista Central, que está aqui em Campinas, a sede, e assumi o distrito do Universitário, aqui do lado do NASP. Hoje eu estou no distrito de Arthur Nogueira, aqui do ladinho, né? Cidades, quem conhece a região aqui sabe, a cidade de Engenheiro Coelho, é uma cidade bem pequena, tem uns 15, 18 mil habitantes. Arthur já é um pouquinho maior, 70 mil habitantes, né? Então, eu estou pastoreando 5 igrejas, 5 igrejas, né? 6 igrejas, grupos, né? Eu tenho a igreja de Olambra também, que é a capital da flor, né? Uma cidade muito linda, espetacular, o celeiro da flor no Brasil, exporta para todo o Brasil. Aí Arthur Nogueira, que tem a sede da União Central, está aqui, né? É um complexo grande aqui, o NASP, a sede da União, né? E em torno aí de uns 934 membros aqui que eu sou pastor. Nós estamos já há 130 dias, mais já, parado, com a igreja fechada, e eu me dediquei na internet um bom tempo. Agora nós estamos reabrindo a igreja, mas num formato diferente, porque a minha região aqui aumentou muito o caso, agora ela deu uma diminuída. E nós estamos fazendo os cultos a partir de sábado que vem, dentro das igrejas, com transmissão dos websites das igrejas e tal. Então, aí eu vou diminuir o meu volume na internet, né? Porque a igreja precisa participar, né? A gente sente assim que, se continuar desse jeito, acomoda muito o membro. O membro precisa ter uma ação e tal. Então, hoje ainda estou mais ou menos livre, mas sábado que vem, em diante, né, já vai começar essas rotinas. Eu continuo pregando aí nas igrejas agora, já amanhã à noite estou numa igreja, por internet, na quarta também, e assim nós vamos, né? A gente tem que se acostumar, porque a pandemia veio e ela não vai tão rápido embora. Você precisa se acostumar, você precisa se reinventar, e na questão de trabalho, né, talvez mudar alguma coisa, né? Deus vai cuidar de você, mas são novos momentos, novos dias para o nosso mundo, né? Enquanto não tiver uma vacina, nós temos aí um desafio. E um verso que me chama muita atenção, pastor Paulo e pastor Ivanilson, é o que está lá em Tessalonicenses, quando Paulo diz, me chama muita atenção, porque tá vindo uma cara bem parecida para isso aqui, né? Deixa eu achar aqui o verso, quando Paulo fala, diz ali, ó, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, diz assim, ó, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição,
como vêm as dores de parto a que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Não sei não, irmãos, mas nós estamos vivendo momentos diferentes e nós devemos estar atentos à Bíblia, né? Então, esse verso aqui, Paulo falou, e ele falou várias coisas. Ele disse ali, né, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Depois ele diz, eu não quero que vocês sejam, né, irmãos relativos aos tempos e às épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, ele estava falando para um público que já tinha conhecimento de que a coisa seria rápida, né? Então, fiquem atentos. Eu acho que o adventista tem que estar com um olho na Bíblia e um olho nos acontecimentos. Você tem que olhar o que o movimento, né, do líder de Roma faz, o que o líder, não é, americano faz, porque são duas figuras que nós entendemos são estratégicas neste processo, e o que está acontecendo ao redor no nosso mundo. Então, hoje nós estamos num fenômeno. Abílio Diniz ontem, né, numa entrevista, eu não li toda a entrevista, mas ele diz assim, em toda a minha vida nunca aconteceu isto. Então, quando você escuta esta frase, quando você liga uma outra situação, você entende que o momento é desafiador. Aí os eventos finais diz, né, momento de grande magnitude, estadistas, não é, homens de negócio, poderosos, grandes, a humanidade está olhando e entende que algo grande vai acontecer. E o que é o algo grande? É a volta de Jesus, né? É a interferência de Deus mesmo nos destinos da humanidade, porque o mundo está doente, né? O mundo está muito afetado pelo egoísmo. Essa é a maior pandemia, pena que pouca gente fala dela, né? A pandemia do Covid dizima, né, poucas pessoas, mas cada pessoa que morre é uma tragédia. Só que a pandemia do egoísmo tem dizimado milhões de pessoas e pena que quase ninguém fala dela, né? É essa pandemia que está fazendo um homem ser bilionário e multidões serem paupérrimos, né? Que não tenham o que comer, os desequilíbrios do mundo. É esta pandemia que afeta, né, a sociedade, fazendo alguém matar o outro é egoísmo, né? Fazendo alguém, né, prejudicar o outro é egoísmo. E esta pandemia está dentro da igreja, né? A gente deveria ter vacina para essa pandemia, mas é essa pandemia que faz, às vezes, a vida de um pastor ser atribulada, porque dois irmãos não se combinam e eles brigam, lutam por posição, por cargos, e é uma dureza, né? É o egoísmo, é a pandemia, né? Está aí, né? Mas vamos em frente, viu, pastor Paulo e pastor Ivanilson e os queridos irmãos. Estou vendo na minha tela aqui o Antônio Henrique, com a esposa ali, né, sentadinhos. Estou vendo também o José Augusto, está ali com a patroa, né? Eu creio que é a esposa. O Erivaldo, só está a mulher ali abraçando o sofá ali, né? Está faltando o Erivaldo ali. Olha lá, o Erivaldo pulou lá agora. É isso aí, Erivaldo. O Thales Jones, né? Tá de ponta cabeça para mim aqui, Thales, mas tá beleza. Raimundo, Raimundo, pôs até uma tranca na janela lá para não ter muita claridade. Williana, né? Ó, Williana lá, ó, um abraço, Williana. Olha aí, daí tem o pastor Paulo na outra tela com a patroa, a esposa, a Cléo Lopes, o irmão Júlio com a esposa, aí, né? Gente boa, né? Aí vem o Manuel, tá lá, ele tá com o livro aberto, aí a esposa tá lá atrás, a Janaína Marques com o esposo lá, ó lá, que lindo esse casal, né? A Viviane Vargas está lá sozinha, Viviane, né? O Ricardo não mostrou a cara, o Cinei só está com a fotinho dele, Valdenora, Célia, só a carinha. E aí vai, até a turma tudo escondida. Olha, o Marcelo, só a fotinho, a Eliane, acho que é a foto de casada dela, a Larissa, a jovem, morena, ó, o Antônio, aí vai, né? Muito bom.
Vamos então fazer o sermão, né, o pastor Paulo? Vamos fazer o que tinha que fazer, né? Eu queria pedir que o senhor pudesse, talvez, como o senhor está com o anfitrião, colocar numa tela só, porque lá no YouTube está muito dividido, né? O pessoal está pedindo para colocar numa tela só. Eu acho que é a configuração sua, porque o senhor está com o anfitrião agora. Não, mas pode me arrancar de anfitrião. Não tem como agora? Você vai precisar de algum slide, alguma coisa parecida? Não. Eu só vou falar aqui. A única coisa que eu tenho aqui, irmãos, é a Bíblia, e eu vou abrir a Bíblia e mandar fogo aqui, viu? Vai ser bom, viu? Eu quase... Viu, Paulo? Eu me criei num período... Eu era aquele pastor pobre que não teve computador, na minha juventude, PowerPoint. Eu não me criei com isso. Eu fazia seminário para jovem com pau, pedra, fogo e água. E você sabe que eu descobri que o povo adora esse negócio, viu? PowerPoint, ó, item 1, item 2. Aí o cara diz dos 20 itens, aí o cara diz, eu vou morrer no 10º item, eu tô morto já. Aí eu falei, eu vou abandonar esse negócio, eu vou pegar a Bíblia e pau na égua, né? Então, se você conseguir reverter, porque só se você me der uma explicada aí, como anfitrião, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, não estou te ouvindo, Paulo. Teu som está desligado aí. Ok. Existe uma janela, pastor, uma janela pequena que está sempre colocando assim, falando, aí mostra quem está falando. O senhor pode escolher só você, pode escolher vários, pode ser mais de um. Então tá. E também, agora, como é que está? Agora eu teria que ver no YouTube aqui, porque tem um delayzinho, mas vamos ver. Se o senhor colocou só em um, talvez dê certo. Enquanto isso, eu vou estar... Estou vendo você e tua esposa aí, agora. Ok. Vamos ajustando aí um pouco aí. Se o senhor puder tirar a tela cheia, daquela tela que mostra vários, e colocar só um. Você conseguiria comandar isso? Porque em alguns momentos eu gostaria de tentar falar para algum internauta, assim, se tornar mais pessoal a mensagem, né? Tem como reverter você ser o anfitrião de novo, Paulo? Tem sim. Eu estou com um anfitrião também. Tá, então pode me tirar, que daí eu fico com a liberdade, por exemplo, em algum momento dizer assim, José, olha, Deus quer te ajudar, José, né? Você que está do lado da esposa, né? O Erivaldo, você com essa barba bonita, aí, Erivaldo, né? Então, olha lá. Então eu vou fazer, vamos fazer o seguinte, eu acabei de pregar um sermão agora, que foi um sermão diferente do que eu preparei, né? Eu preparei para vocês um sermão muito legal, que eu já preguei algumas vezes, inclusive ele está registrado no YouTube. Aí eu tenho o YouTube Areli Barbosa, o Facebook PR Areli Barbosa. Você tem ali inúmeras mensagens e pode... Só na quarentena foram 100 sermões pregados, sermões e meditações, né? Eu fiz por 4 meses culto J, quase 16 cultos jovens, né? Porque tentei dar um ânimo para a minha igreja, né? Agora eles estão fazendo cultos de quarta-feira, de domingo, né? Então tudo esse volume todo deu mais de 100 mensagens. Tem ali um monte de mensagens ali. Eu acho que tem mais de 250 mensagens antigas e estas mais novas, né? As visualizações já estão chegando a quase 300 mil visualizações. Então vai lá um dia, YouTube Areli Barbosa, e você tem acesso ao conteúdo do que eu já preguei. Esta mensagem que eu vou falar para você já está lá também postada, as duas, né? Uma é recém agora, e eu vou deixar vocês livres aí. Querem que eu pregue o sermão que eu preparei ou querem que eu pregue esse sermão novo agora que eu preguei hoje? Eu não sei se os irmãos já aconteceu isso. Ivanilson, você já fez isso um dia na igreja, ô Paulo? Você já fez? Chegar assim para os irmãos, vocês escolhem o sermão, é o 1 ou o 2. E aí, estou preparado, né? Prego, o 1 é o que eu já preparei para vocês, o 2 é o que eu preguei hoje aqui para o meu distrito e para os internautas. Ficaria mais fácil. O 1, estou vendo ali manifestação pelo 1.
Então vai o 1 mesmo, né? O 1, tá lá, mais um, olha lá, 1. Deixa eu ver se tem mais um aí, 1. Antônio, o que você acha, Antônio? O 1, olha lá, o 1, diz o Manuel, muito bom. Então vai ser o 1. Então, o 1, vamos fazer a oração? O que você está se virando aí, Paulo? Estou me virando Beleza. aqui. Tá. Então, eu já vou começar. Então, vamos fazer a oração, mesmo, né? Que teve esse momento, assim, de qual é o tema do 1, qual é o tema do... Deixa eu ver se tem mais... o tema do 2 é o seguinte, o caminho mais longo, o tema do 1, capítulo 38. Os dois são super, né? O 2. Mas agora já fui no lado 1 aqui, viu? Vamos lá, eu vou fazer o 1. E o 2 você tem na internet. Tá aí, ele é a última mensagem postada do caminho mais longo. É um excelente sermão, gente. Um excelente sermão. Uma coisa, e o Ivanilson e o Paulo são craques nisso, para o pastor, esse é um momento assim nobre, né? Poder pregar, transmitir a mensagem. O 2. Eu já fui no lado 1 aqui. Eu sempre louvo muito a Deus pelo que Ele tem feito em minha vida. E eu era um envergonhado, eu era um gago, eu era um tímido, eu era um medroso e era filho do pastor Silas, né? O papai foi um excelente pregador aqui no Paraná, um pastor muito gente boa. E um dia Deus me deu um aviso: você se prepare para pregar, né? Eu vou te dar, né, oportunidades para pregar. E olha, eu tenho que me render a Deus, porque tudo que eu era, irmãos, de medo, de vergonha, eu não tinha volume de voz, só para você ter uma ideia, eu tinha problemas de dicção, né? E eu tinha, assim, muita vergonha. Então, sudorese, né? O suor, né? Você tem uma ideia, um dos primeiros sermões que eu preguei, Ivanilson, eu peguei o esboço, eu estava tão nervoso que o esboço colou na mão, porque a mão suava, grudou a folha na mão, assim, né? De vergonha, né? Teve uma vez que eu fiz um sermão, e o sermão a igreja tinha ventilador, e aí, o ventilador ia e voltava, né? Ia e voltava. Uma hora, o danado do ventilador deu em cima das minhas folhinhas e voou. Eu tinha uns 20 e poucos folhinhas, né? Tudo organizado, aquilo lá virou tudo, você entendeu? Virou todo o meu esboço. E aí, poxa, então aí eu tive que começar a pregar, né? Aprender a pregar. Então, vamos lá. Vamos fazer, então, uma oração e aí eu vou fazer o sermão para vocês, beleza? Vamos lá. Querido Deus, venha abençoar aos queridos irmãos de Rondônia. Peço que abençoe também aos distritos do pastor Paulo, que está ali na central de Roraima, de Rio Branco, e também ao pastor Ivanilson, com seus irmãos, suas ovelhas. E aos queridos internautas que estão nos assistindo aí pelo YouTube, né? Que o Senhor abençoe e que a mensagem possa tocar o coração de cada um deles. Então, em nome de Jesus, nós pregamos a palavra nesta manhã. Amém, Senhor. Muito bom, gente. Para mim aqui no São Paulo está chegando meio-dia, para vocês está chegando 10 horas, né? Vamos lá. Capítulo 38, esse é o tema do sermão, né? Vamos lá em Gênesis 38, né? Vamos lá. Esse é um sermão muito bonito, muito bonito. Gênesis 38, tá bom? Vocês sabem que eu preguei em todos os estados do Brasil, todos. Roraima, o Amazonas, Rondônia, aí no estado de vocês eu preguei em vários lugares. Preguei também, né, Mato Grosso, Goiás, Pará, Tocantins, né, Mato Grosso do Sul, o Goiás, né, o Maranhão, foi tudo aí, né? Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, né, Ceará. Mas o único estado que eu ainda não preguei, teve uns 2 anos atrás um convite que acabou sendo cancelado, porque eu não pude, mas é o estado do Acre, vizinho de vocês aí. O Acre é um lugar que eu nunca preguei, nunca estive no Acre.
Já sobrevoei por causa de alguns voos de conexão, já passei por cima do Acre. Eu tive bem pertinho do Acre quando eu era estudante. Eu fui comportar em Eirunepé e Carauari. Quem conhece bem a geografia amazônica sabe ali, creio que até hoje ainda tem uma base da Petrobras em Carauari, né? De petróleo, alguma coisa assim, né? Então, mas eu não tive no Acre, né? Ainda não tive no Acre. Muito bom. Vamos lá. Mas um dia eu vou estar aí com vocês, né? Um dia nós vamos estar aí. Pastor Emerson já me falou dessa notícia aí, já tinha me dado alguns meses atrás e você não tinha pregado ainda aqui no Acre. E para um bom brasileiro, né? Para um bom brasileiro, eu tenho que conhecer todos os lugares da minha terra, né? Deus me deu essa graça, né? De poder pregar em todos os estados brasileiros, né? E o Acre vai ficar com a cereja do bolo, né? Um dia eu vou estar aí, né? Muito bom. Então, você não tinha pregado ainda. O capítulo 38, então vocês estão com a Bíblia aberta aí, capítulo 37, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio muito legal. O capítulo 37, o verso 36, olha o que diz lá, Gênesis 37, 36. O que diz lá? Diz assim, ó: entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Beleza? Agora, olha o capítulo 39, o verso 1. Capítulo 39, verso 1. Né? Então, capítulo 39, 1 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, e aí vai a sequência. Então, vocês estão percebendo que o capítulo 37 e o capítulo 39 têm conexão. Né? O capítulo 37 e o capítulo 39 têm conexão. Mas vocês estão percebendo aqui, ó, que o capítulo 38 parece que não tem nada a ver. Né? Nada. Então, por isso o tema hoje é o capítulo 38. Porque o capítulo 38, ele entra na literatura bíblica para contar um personagem, para contar um erro, para explicar o que aconteceu e depois, no final, para dizer o resultado, o nascimento de duas crianças. É só para isso. Interessante, né? Perdão, só para isso em termos, né? O capítulo faz isso, né? Ele meio que foge do contexto. Então, Moisés, que é o escritor ali, o escrivão bíblico, ele está falando, de repente, Deus ilumina ele e diz assim, ó, agora você vai fazer o capítulo 38. E, gente, queridos irmãos, o capítulo 38 foi deixado para mostrar algumas coisas importantes. Primeiro, Deus não põe debaixo do tapete sujeira. Deus não esconde o lado negativo dos seus filhos. Deus, ele quer nos dar a bênção, né? O perdão. Ele quer recuperar nossa vida. O capítulo 38, ele vai focalizar uma trajetória assim de um personagem bem errada. E ele vai mostrar como que Deus vai operar, né, vai causar, vai mexer para transformar este personagem num potencial de liderança, tá bem? A mensagem está dividida em 4 aspectos: é a graça de Deus, a sua herança, o que você fez com suas decisões, e aí a conclusão, como tudo muda. Então vamos lá. Sua graça vai entrar aqui, né? Então a graça de Deus é extraordinária. A graça de Deus é algo que nós vamos estudar a eternidade, não vamos entender toda.
né? Só um momentinho, eu estou com a janela aqui um pouco aberta e a cortina... Eu vou dar um movimento aqui, vocês me aguardem um pouquinho. Só um pouquinho aí. Aguenta firme, isso. Tá bom? Vai clarear um pouquinho, é que a cortina aqui está batendo aqui forte. Aí, deixou um pouquinho mais claro, mas vai ser legal, tá bom? Não alterou muito a imagem. Então, a graça de Deus é algo que nós vamos estudar a eternidade toda. Deus não trabalha com essa linha de esconder, né? Então, ele, ao mostrar o que Judá fez, o erro, todas as suas fraquezas, ele está mostrando o seguinte, ele não esconde o jogo. Se ele quisesse esconder o jogo, ele não teria trazido Jesus para morrer por nós, né? Então, a graça de Deus é algo assim impressionante, que deve nos alcançar, deve nos motivar. Então, vamos lá. Primeira coisa, herança. Todo mundo tem herança. O que é a herança? O que você recebe, não é seu. Quando a gente fala em herança, o mais comum é lembrar de dinheiro, de patrimônio, de bens, né? Uma casa, uma fazenda, algum recurso, né? Mas não é só isso, você recebe também comportamento de herança. Você recebe da herança, você recebe o DNA, doenças, né? Por isso que o médico, quando você vai no consultório, pergunta para você, senhora, tem caso de câncer de mama na família, sua mãe teve problema, né? Por isso que o doutor, o médico, pergunta para você, o teu pai teve problema cardíaco, você tem diabetes na família, então isso é herança, porque está ali no DNA, né? Uma coisa que eu não falei aí, Paulo e Ivanilson, é que eu estou agora já no 2º ano de psicologia aqui na região, estou estudando, porque no meu entardecer, estou com 32 anos já para completar agora de ministério, eu estou me dedicando a estudar um pouco mais a mente humana, né? Para entender esse mundo louco que está atingindo as pessoas. E agora, na pandemia, explodiu, né? Hoje, uma das profissões que está em alta é a psicologia. Eles não estão dando conta de todos os casos, de todas as pessoas para atender. Então, a psicologia, eu lembro que fiz algumas matérias, genética, né? Herança, né? Então, é impressionante, você recebe, está no teu DNA, você recebe tipo sanguíneo, você recebe células, você recebe potencial para doenças, né? Inclusive, tem alguns exames que você já pode diagnosticar, se você tem coragem, vai lá, eles fazem um mapeamento do teu DNA e já te dão uma previsão, ó, você pode ter esse tipo de coisa. A medicina está nesse nível, né? E muita gente que recebe essa informação precoce pode agir. Interessante, ela é benéfica. Nesse código de DNA, tem um negócio que é muito legal, aí custa aí o quê? Uns 200, talvez, dependendo do laboratório, 200, 300 reais. Eles pegam eles extraem ali um pouco de sangue, né? Pegam tuas células e eles definem a tua árvore genealógica. A medicina hoje, né? A ciência, né? Genética, ela consegue definir quantos por cento você tem de herança europeia, afrodescendente, asiática. Interessante. Hoje está nesse nível. Então, você pode dizer assim, não tem herança nenhuma do Oriente. De repente, você se surpreende. Você pode ter árabes, né? Você pode ter uma descendência fortíssima de judeu, né? Só para você ter uma ideia, está mapeado já. Isso aí está mapeado, né? E aí você vai descobrindo. Tem gente que tem medo, né? Mas isso é herança, né? Então, o Judá tem uma herança bem doida, bem doida. Vamos lá, tá? Qual que é a tua herança aí, a esposa do José Augusto aí, né? Qual que é a herança? Qual que é a herança do Erivaldo, né? Do Raimundo, né? Da esposa do Ivanilson, né? Da esposa do Paulo, pastor Paulo, da Cléo. Qual a herança da Williana, né? Qual a herança do Júlio? Qual? A do Judá é terrível. E olha só a herança que ele tem. A avó, né? O avô paterno enganou a avó paterna, perdão, enganou com o pai dele, do Judá, o tio Esaú. Olha só, a herança dele. Avô materno enganou o pai, é o Labão, que enganou o pai. A história de Judá começa no capítulo 29, o verso 23, né?
Se você quer olhar lá, diz à noite, verso 21 já diz assim, disse Jacó a Labão, dá-me a minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, olha aqui, onde começa a história de Judá. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isto que me fizeste? Não te servi por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Então, ali começou. O avô materno enganou o pai. Ele era filho de uma mulher rejeitada. O Judá é filho de uma mulher que não é amada. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Até tem uma brincadeira, né, que diz que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. Né? É só uma brincadeirinha. Né? O som do português, o lia não tem nada a ver com o verbo ler, né? Mas é conjugação, dá igual. Né? O Jacó sabia entender muito bem, né? Tanto que ele enganou o irmão. O irmão do Judá, ele teve um caso com a esposa do pai, o Rúben. Está na Bíblia isso, né? O Rúben teve um caso sexual com Bila, né? Então, essa é uma tragédia, né? Então, imagine esta herança, você receber esta herança. E aqui vem um assunto que é importante. Ninguém escolhe a herança que vai receber. Ninguém escolhe a herança que vai fazer parte. Você simplesmente recebe. Você pode ter na tua herança né, gosto pela bebida alcoólica, por ser ébrio. Pode ter na tua herança o gosto por promiscuidade, né? Homens por mulheres, mulheres por homens, e hoje o mundo está doido, né? Aí vem a homossexualidade, que aí faz homem querer homem e mulher querer mulher e coisas piores, né? Você pode ter o gosto pelo fraude, né? Pela fraude, pelo roubo, né? É uma tendência a roubar, né? Desonestidade. Isso tudo é herança que está comprovado. Quando Deus diz assim, eu faço misericórdia até 1000 gerações, né? E eu amaldiçoo até a 4ª geração, nesta expressão está a genética também, está a herança, né? Eu amaldiçoo, né? Então, um pai ébrio pode gerar um filho ébrio, um neto ébrio, um bisneto ébrio, né? Um homem mulherengo pode gerar um filho mulherengo e um neto mulherengo, entendeu? Então, tem gente, já conversei com tantas pessoas que dizem assim, pastor, eu lembro de um homem que diz, eu não consigo ver um rabo de saia que eu me sinto tentado. Tá notando? É meio que fora de mim, é fato, é fato. Aí vem um aspecto, né? Essa herança. Depois, aí vem o segundo, o que você faz quando você se torna consciente da sua vida, né? A legislação dos países, ela determina idades aonde a pessoa é responsável ou ainda não é responsável, não pode ser imputado, né, a ela, né? Então, no Brasil, por exemplo, 18 anos da maioridade, pode tirar a carteira, né? E ali ele se torna responsável pelos atos, né? Essa idade para Deus pode ser que tá mais ou menos ali, porque, de fato, existem estudos que falam que certos adolescentes estão ainda despreparados para algumas decisões por causa da questão hormonal, o organismo, né, a questão, né, do crescimento, tá bem? Mas está lá. O que você faz quando você se torna consciente com a sua vida, né? Então, as decisões. E as decisões de Judá são trágicas, né? O verso 26 do capítulo 37, agora eu vou ficar ali, né, nessa região, ele diz assim que Judá, o irmão, o José, era odiado pelos irmãos. Né? O José era odiado. Porque olha a bagunça que é a família do Jacó. Né? Ele tem 2 esposas, e aí acontece assim, ó, deixa eu aqui mostrar aqui a genealogia, aqui, eu estava esquecendo aqui. Ó, o Judá, ele é filho da Lia. Então, veja assim, ó, vamos lá. A sequência o primeiro filho é Rúben, filho de Lia. Todos esses aqui que eu vou mencionar são filhos de Lia. Ela foi a mãe da maior parte dos filhos. Simeão é o segundo,
Então, o primogênito é Rúben, Simeão o segundo, Levi o terceiro, Judá é o quarto. Então, na liderança, na primogenitura, Judá é o último. Tá? O Judá é o último filho, tá bom? Depois, a Lia parou de ter filhos, e aí a Raquel, porque não tinha filhos, pegou e deu a serva Bila. A Bila que acabou, Rubens teve um caso sexual com a Bila, né? Da Bila nasceu Dan e Naftali, né? Ou Naftali, né? Então tá ali. Depois a Lia dá uma serva. Ela viu que não tinha mais filho, então, e a irmã rival deu a serva, ela também dá a serva. E a serva é Zilpa. E aí, então, nasce Gade e Aser, né? Aí, depois que... Aqui já é o oitavo filho. Depois que nasce Aser, o oitavo filho, aí a Lia volta a ter filhos. Ela dá mais três filhos. Issacar, Zebulon, e aí nasce a única filha da família, que é a Diná, né? Aqui já são 11 filhos, contando com Diná, beleza? E aí, no entardecer, nasce o José de Raquel. Primeira vez, né? Primeiro filho, Raquel, da José, e aí vem logo depois Benjamim. Então, veja, o José privilegiava os filhos de Raquel. Nem os filhos de Bila, serva de Raquel, eram privilegiados, né? E os dois filhos, José e Benjamim, eram os preferidos, e os outros 11 filhos, né? Eu vou incluir aqui Diná, né? São desprestigiados. Então, essa é uma herança. Isso gerou uma rixa, uma briga, isso gerou uma disputa. E naquele dia, no capítulo 37, quando o pai pede para José ir ver os irmãos e trazer um relatório, eles veem o irmão longe do pai. Então, e o pai já tinha dado a capa para o filho, né, para José, não sendo menos, tudo já de ruim, de privilegiar. Um pai nunca pode privilegiar um filho em detrimento do outro, não pode. Ele tem que amar todos os filhos têm que ter o carinho e respeito. E aí agora José recebe a capa. Então aí o nível de agressividade foi extremo, no limite. Fora isso, Deus deu, isso por providência divina, foi Deus quem deu. Talvez José não deveria ter feito como fez, né? Mas foi Deus quem deu. E o pai, desgovernado, também não sabia administrar, porque já tinha plantado semente da disputa entre os filhos. Deus deu para ele 2 sonhos, né? E estes sonhos mostravam que José teria ascendência sobre eles. Aí eles ficaram furiosos, porque José, na linhagem, é o 12º filho. Tem 10 filhos na frente para José ser o primogênito. Olha só. Quem disse que José vai ser líder, caramba? Né? Quem diz? E aí, então José vai lá ver os irmãos, trazer relatório. Quando os irmãos vêm, eles armam um plano e eles atacam José. E atacam José, tiram a roupa de José, né? Isso aí era uma agressividade tremenda. Hoje a gente tira a roupa muito fácil, né? E hoje o mundo hoje valoriza quem tira a roupa, né? Mas naquela época era muito sério, a roupa cobria mesmo, né? A roupa era uma coisa importante. Lembra que o filho de Noé, quando viu o pai nu, ele foi amaldiçoado. Ele não podia ter feito isso, né? Os irmãos entraram de costas, né? E foram cobrir o pai, para não ver, porque esse era um assunto sério. Então eles tiraram a roupa do José. É desonra, né? Jogaram ele num buraco. Hoje não vou falar de José, mas nos meus históricos ali tem sermões de José fantásticos. Assistam lá que vocês vão gostar, né? Então, e José no buraco, aí acontece que Rubem, que era o primogênito, ele tentou salvar, porque ele viu que os irmãos queriam matar José. Ele tentou salvar e deixou no buraco. E por alguma razão, acho que ele se ausentou, porque eles estavam cuidando ali dos animais, e aí é o Judá que toma a iniciativa de fazer uma maldade. Olha só o verso 26. Aí agora, veja, a herança de Judá, isso tudo ele não controla, tá? Mas agora ele controla, agora ele decide, agora ele está fazendo porque ele quer, agora ele está usando o poder de livre-arbítrio dele para fazer e tomar suas decisões. Então, o verso 26 do capítulo 37 diz assim: então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Então, o Judá, ele diz assim, Judá é o que faz
é o que faz a estimulação, é o que gera nos irmãos atitude de decisão. Ele diz assim, não vamos matar o irmão, vamos vender o irmão. O que é pior? Matar ou vender? Você pode dizer assim, matar é pior. Mas e vender o irmão como escravo? Você sabe o que é a vida de um escravo? Escravo pode sofrer abuso, escravo pode sofrer maus tratos, escravo pode ser morto. Escravo, naquela época, era tratado como um lixo, era desumano, não tinha respeito, né? Ele vai embora do país dele, embora da família, né? Então, de certa forma, a morte parece que é mais suave do que vender. Então, o que Judá fez foi uma maldade. Irmãos, Judá fez uma coisa muito má. Ele incentivou os irmãos a venderem José. E aí, depois que eles venderam José, aí eles bolaram o plano, né? E Judá estava liderando isso. Eles bolaram o plano para esconder agora a ausência do corpo. Que eles não têm o corpo, para mostrar, José morreu. Que eles venderam, José está vivinho e vai embora. E eles não sabem mais o que vai acontecer, porque dali em diante se separaram, né? Eles vão se encontrar lá no futuro, mas dali em diante se separaram. E aí eles arquitetam o plano, matam um animal e eles sujam com sangue a roupa de José, rasgam ela e mostram para o pai e diz, reconhece isso aqui? Interessante, né, essa expressão. Reconhece isso aqui? Né? Olha aí, levantaram, né, ali para Jacó essa situação, né? E aí o pai deduz, o meu filho morreu, foi morto por um animal. Então isso é muito trágico, muito trágico. Mas uma coisa interessante, para apagar uma sujeira, né, para apagar uma maldade, alguém sempre paga o preço, né? Aquele cordeiro não tinha nada a ver. Por causa da mentira, desonestidade, ele teve que pagar com a vida para tentar esconder o pecado daqueles outros. Interessante a obra de Deus, né? A pagar o preço do pecado, tem que morrer alguém, né? Muito bom. Judá, continua, né? Ele vê a maldade que ele fez, ele vê o pai chorando, ele vê o pai em depressão, ele vê o que ele causou, né? Porque ele foi o instigador, ele foi o que liderou aquele movimento. E aí Judá, ele vê o preço terrível que é uma mentira, né? Ele tinha participado de algumas coisas ruins, ele tinha recebido herança, a família dele tem engano, né? Em todos os lugares. O bisavô dele, o Isaac, o tataravô dele, o Abraão, enganaram, né? Eles mentiram. Não é? O Isaac diz que a esposa é irmã, seguiu, né, o pai. Abraão diz para Faraó, minha irmã, depois, né, para Abimeleque, minha irmã. Né? Veja, que o engano parece que está naquela família, né? Tá de pai a filho, vai passando, e ele também tem um engano, só que agora ele está vendo o preço desse engano. Vê o pai chorando, vê o pai entrando agora em depressão, o pai vai morrer. Ele não pensou, ele não contou com isso, ele não esperava isso. E aí aparece o capítulo 38. O capítulo 38 é a fuga de um homem atormentado. Olha só o capítulo 38. Eu não vou ler todo ele. Ele tem ali 30 versos, né? Mas olha só, vou só dar uma entrada aqui no capítulo. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. A mulher, e ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Ela concebeu e deu à luz tornou a conceber, deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome Onã. Aí, verso 5, continuou ainda, e ela deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quisabe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Né? Aí o verso 8 diz, então disse Judá a Onã, possui a mulher do teu irmão e cumpre o levirato, suscita descendente no teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu,
E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em sua casa, na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra este também, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. E no decorrer de um tempo, morreu a filha de Sua, né? E aí depois nós vamos continuar aqui. Então, o Judá, atormentado por causa de suas decisões, ele foge. Ele é um Jonas. Ele foge da sua obrigação, ele foge das suas responsabilidades. Ele deveria ter ido para o pai e corrigido o erro. Ele deveria ter dito: pai, eu menti. Eu incentivei meus irmãos a venderem José. José foi para o Egito. Vamos fazer uma excursão para lá. Vamos tentar encontrá-lo. Vamos tentar pagar o preço, trazê-lo de volta. Vamos tentar mudar isso que a gente fez. Mas não. Ele, atormentado pelo seu erro, vendo o pai sofrendo, ele foge. E ele dá uma fugida parecida com a do filho pródigo. Ele deixa a casa do pai e vai viver, né, os seus desejos. Ele encontra um amigo, que é o Ira, né? Esse amigão dele é um cananeu, adulamita, e ele, vivendo lá, encontra uma mulher, a filha de Sua, casa com ela e tem 3 filhos, o Er, o Onã e o Selá. E aí o Er cresceu, ele acha uma mulher, a Tamar. Aí aparece Tamar. Então o capítulo 38 é para mostrar sujeira no potencial. Então eu gostaria de dizer para vocês que queriam o sermão 2, vocês vão ter os 2 sermões. Aliás, os 2 estão publicados lá no YouTube, no Facebook. E depois assistam lá o segundo, o Caminho Longo, é um extraordinário sermão. Mas hoje vocês vão ser abençoados com essa história. Porque Deus não quer que a gente fique escondendo coisa negativa. Deus quer que a graça limpe toda a nossa vida. E esse aqui é um assunto muito sério, porque a herança de Judá é terrível, gente. A herança, a gente olha a família patriarcal hoje e fala coisa boa, mas a família patriarcal foi uma família de enganadores, meu amigo. Você fazia negócio com o Abraão, com o Isaac e com o Jacó, você corria o risco dele te vender um carro podre. Você entendeu? Porque o cara engana. Você vai comprar uma casa do Jacó, o Jacó não fala dos problemas da casa dele. Ele te vende o negócio por né, preço de ouro e te engana, Thales. Você entendendo? O Júlio aí, né, a esposa do Júlio, se você fizer negócio com o Abraão, ele vai enganar você, porque essa é a herança deles. E aí o que acontece com o Judá? Ele faz aquilo que ele, né, Cléo? Ele faz aquilo que ele aprendeu. Ele faz aquilo que ensinaram para ele. E pior, ele está vivendo num lugar onde o pai dele tem preferência. O pai dele ama mais a Raquel e os filhos de Raquel. E ele vive a vida do rejeitado, ele vive do submundo, ele vive vendo a mãe chorando, ele vive vendo a mãe pedindo migalhas de amor do pai. Chegou um dia, né, que as 2 esposas estavam esperando Jacó. E a Raquel, danada, a Raquel não era fácil também. A Raquel vendeu José por uma noite para a Lia. Você já imaginou esse troço, caramba? Você já imaginou o Jacó chegando do trabalho e aí a Lia diz: eu comprei você para essa noite. Olha que coisa, meu amigo. Olha que nível de família, né? E aí agora é o seguinte, agora Judá, agora ele está mostrando que ele é igual. Ele engana, ele é desonesto e aí ele foge. Porque ele não aguentou o tormento. E hoje, fazendo psicologia, mais que tudo, e com o ministério, aí 31, 32 anos de ministério, né? Desde que eu estou inserido em estudo pastoral, né? 4 anos, né? Teologia, fiz mestrado, e aí agora a experiência pastoral com 31, quase 32 em dezembro, né? Eu tenho que te dizer uma coisa que é bem clara. Uma situação mal resolvida na cabeça, independente de herança, né, independente de atos, você vai sofrer terríveis consequências. Você tem os pensamentos automáticos, que eles te jogam. O diabo sabe trabalhar demais com o pensamento automático.
tipo, não vai dar certo, você é um pecador, pensamento automático. Ó, você só faz coisa errada, ó, onde você põe a mão você estraga, você é um perdedor. Isso é pensamento automático, né? Inclusive, nessas minhas lives esses dias aqui, eu faço uma live terça-feira, às vezes eu gravo e eu projeto ela ali, vá lá. Saúde mental é o programa. E os psicólogos, pastores, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, eu entrevistei psiquiatra, um monte de gente aí já. Eles falam o seguinte, você tem que combater o pensamento. O pensamento você tem que cuidar, você tem que questionar o pensamento. Isso é verdade? Vai ser mesmo isso? Está anotando? O pensamento diz assim, você é um fracassado. Você tem que olhar para o pensamento e dizer assim, é verdade? Se até hoje Deus me deu tantas conquistas, você está dizendo que eu sou fracassado. Eu não estou acreditando muito em você. Você está notando? Porque o pensamento vai gerar uma ação e depois de gerar uma ação, vai gerar uma consequência, né? Mas o Judá não fez nada disso. Ele pegou e fugiu, foi para a casa de Ira. Lá ele encontrou uma mulher, uma cananeia, ele teve 3 filhos. Os filhos de Judá, você vê que é a pior de todas as raças. Judá não conseguiu influenciar, a esposa cananeia teve total controle. Ela é uma mulher pagã, que vem do paganismo, não crê no Deus Yahweh, não crê na mensagem bíblica, e Judá é levado pela onda, você entende? Tanto que você vê os filhos de Judá com esta mulher, que não é mencionado o nome, ela é chamada de filha de Sua, né? Aí o filho era mau e Deus permitiu a sua morte. O cara era mau. Veja só, a Bíblia dizendo mal. O que é mal? Fazia, de repente, imoralidade, né? Sacrifícios humanos. O cara, de repente, era zombador, o cara era ladrão, era, não é, assassino. Veja só, ele morre. Aí a herança do Judá, né? É um pouco da herança, aí a lei do levirato, era a lei do israelita, né? Era Deus dizendo, ó, case com a tua, né? Case com a tua cunhada para você dar uma herança para a tua cunhada, porque a viúva sofria demais. A mulher naquela época, vocês hoje vivem uma época de ouro. Claro que a mulher ainda tem muito abuso, violência contra a mulher, e isso não pode existir. Homem algum pode agredir uma mulher, a mulher tem que ser tratada com carinho, com amor. Mas naquela época era pior, né? A mulher era, não é, desprezada. Agora, quando ela ficava viúva, era pior ainda, porque aí ela não tinha o seu protetor, né? Ela não tinha quem desse a ela ficava exposta. Aí, então, a lei dizia assim, o segundo irmão casa, para ele continuar, né, dando descendência e protegendo essa viúva. Mas o Onã, olha só, o Onã não fazia isso. Na hora que ele ia ter relação, ele casou, que ele ia ter relação, na hora da ejaculação, ele jogava o sêmen fora. De propósito, porque ele não queria engravidar a Tamar. E Deus olhou isso e disse, interessante que muita gente faz uma análise errada aqui. Aqui não está envolvido masturbação. Na masturbação não tem nada aqui, né? Ele tinha a relação e ele jogava o sêmen fora, né? E esta é a gravidade. Ele não queria cumprir o levirato de dar uma descendência para o seu irmão. E ele deixar aquela viúva, né, sem uma herança. E aí Deus disse, vai morrer também. E morreu também. Aí o Judá, olha só, quando ele viu o primeiro morreu, o segundo morreu, ele não viu, ele não consegue ver que ele é um traíra, ele não consegue ver que ele está no lugar errado, ele não consegue ver que os filhos dele são podres, ele não consegue ver que ele está numa terra de pecadores, de gente da pior espécie, ele não consegue ver que ele traiu o pai dele, que ele enganou com uma mentira, o pai dele lá está em depressão, lá na fazenda, né? Ele está vendo o pai, ele ouve notícias do pai, ele não consegue ver isso, ele só consegue agora pensar em enganar Tamar. Ele diz assim, ele fala para Tamar, vocês viram ali o verso? Ele diz assim para Tamar, vai para tua casa, de fato o Selá era menor, vai para tua casa, quando o Selá ficar homenzinho, eu te dou ele como marido. Mas ele disse para ele, para que o meu filho não venha a morrer, né? Para que esse também não morra. Então, na cabeça do Judá, o plano já estava montado. Eu não vou dar Selá para Tamar, porque vai morrer. Ele não consegue ver tudo de ruim que ele fez, ele não consegue ver tudo que ele causou, ele não consegue reconhecer, ele não consegue. Isso ele não consegue. Ele consegue pensar, vou enganar. E aí é o seguinte, a Tamar vê que está sendo enganada. A Tamar vê que ela foi deixada de lado, que a sua viuvez está se prolongando e que o Selá já é homem e não foi dado para ela. E aí acontece a situação, né? Olha lá, a situação está aqui, ó.
Olha lá. É o verso 13 ali, do capítulo 38. Né? Capítulo 38, você não vai esquecer desse capítulo nunca mais. Diz assim, verso 12, vamos lá. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina. Ele e seu amigo Ira, o adulamita, o amigão dele, né? Ó com quem anda, né? Me digas com quem andas e eu te direi quem és, né? E o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Tímina é uma região dos filisteus, hein? Olha só. É Tímina que Sansão vai encontrar uma esposa, né? Lá no futuro. É em Tímina, né? E aí, o que aconteceu? Verso 14, então, Tamar despiu de vestes de sua viuvez, cobriu-se com véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me possuir-te. Verso 16. Porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Ele respondeu: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu bordão, o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si a veste e tornou as vestes de viuvez. Então, enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntaram os homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? E responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não teve prostituta cultual nenhuma. E respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio, né? Mandei-lhe como havia, não é? Com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, está grávida. Então diz Tamar: tire-a para fora para que seja queimada. Então, tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este bordão, este cajado? E o verso 26. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não lhe dei Sela, meu filho, e nunca mais a possuiu. Queridos, o capítulo 38, ele tem o auge. O capítulo 38 foi colocado na Bíblia, 38 de Gênesis, para te dizer que uma pessoa com herança negativa, uma pessoa com índole negativa, pessoa com traços negativos, não pode continuar vivendo a vida de forma errada. Ela tem que dar um basta. Ela não pode dizer: fui maltratada, por isso eu maltrato. Ela não pode dizer, né, eu fui abusada, por isso a vida é injusta comigo, eu vou também arrebentar com tudo. Não. Eu fui prejudicado, então, em retribuição, eu vou prejudicar. O capítulo 38 está aqui para dizer que a graça de Deus pode transformar um homem, uma mulher, um jovem, transformá-los na hora que eles reconhecem aonde estão cometendo seus erros. Interessante que o engano de Judá engana, ele enganou o pai, agora ele vai ser enganado. Ele já tinha premeditado: Tamar,
fica lá viúva, que quando o selar ficar homem, eu te mando. Mas ele falou isso sabendo que ele nunca ia mandar selar. E a Tamar, no desespero, toma uma atitude errada. Veja que Deus não esconde nada disso. Isso aqui é caso de polícia, de processo. Esse aqui é caso de sujeira. Notícia para jornal, não é? De sensacionalismo. Está cheio aqui, né? E aí a Tamar, ela pega, tira a roupa de viuvez, põe uma roupa, né, de prostituição, põe uma roupa, né, sedutora, e ela vai para a parada da estrada. Ele vai passar aqui. E quando ele passa o Judá e vê a mulher, veja, olha só, o cara vive do lado de um cananeu, um adulamita. Ele vive longe do pai. Ele enganou o pai. Ele tem uma mentira escondida. Ele gerou 3 filhos, 2 já morreram. Ele diz assim, não estou mais nem aí. Estou mais nem aí. Aí ele vê a mulher e diz, eu quero satisfazer, não é, a minha vontade sexual. E aí ele chega para a mulher e diz, eu quero transar contigo. Quero ter um momento contigo. A mulher diz, o que você vai me dar? Aí ele diz, eu te dou um animal. Ela diz, e a garantia? Você vai me dar mesmo? Na verdade, a Tamar está negociando, ela habilidade. Ela está fazendo uma coisa errada. Né? Está fazendo uma coisa errada. Mas ela diz a garantia. Aí ele diz assim, o que você quer? Ele diz, eu quero teu selo, teu bordão, teu cajado. Quero esse negócio aí que você segura, que é o que te dá a tua liderança. A hora que você me mandar o cabrito, eu te devolvo. Ele falou, beleza, olha só. Ele é bem parecido com Esaú, que vende o prato de lentilhas, que vende a primogenitura por um prato de comida. Ele é bem parecido com Judas, que vende o Salvador por preço de um escravo. Tá vendo? Você faz um negócio errado. Aí o Judá pega o bordão, o cajado, a honra dele. Ele já tinha feito muita coisa errada, mas ele ainda tinha uma honra. Ele pega aquilo e dá na mão da prostituta. Tá bom. Você nunca vai fazer isso. Mas ele está fazendo. Ele está cercado de má influência, de pessoas ruins e tal. E aí, quando ele teve o caso sexual, ele engravidou a mulher, não percebeu. Né? Ela percebeu. 3 meses depois, a notícia. A Tamar está grávida. Aí o Judá, olha como é justiceiro. Ele esquece de que ele tinha que ter dado o marido de Tamar, o Selá. Ele esquece. Mas agora ele lembra, porque agora ele acha que foi prejudicado. Agora Tamar está grávida, tire para fora, vamos queimar. Queimar era a atitude de cananeu. Cananeu queimava. As mortes de Israel eram apedrejamentos. Eram diferentes. Queimar, não. Né? Então, veja, que ele já está inserido naquela cultura. Então, traz para fora, vamos queimar essa mulher. Essa mulher está tendo que apagar. Interessante que, se tem que queimar Tamar, tem que queimar Judá, porque o Judá vendeu o José. O Judá enganou o pai, essa é uma mentira que está ainda escondida. Está vendo? Né? Ele teve ali, saiu da casa do pai, mas beleza, vamos queimar. E aí vem, não é? O capítulo 38 tem um verso-chave, que é o verso 25, a parte final. Quando trazem para fora Tamar, esse aqui é um dos versos poderosos da Bíblia, trazem para fora Tamar, Tamar diz, estou grávida mesmo, estou grávida. E eu vou dizer de quem eu estou grávida. Eu estou grávida do homem dono desse bordão, desse cajado, desse selo. Quando o Judá olha aquilo, ele diz, meu Deus do céu. E a frase de Tamar, irmãos, é salvadora. A frase de Tamar, ela é poderosa. A frase de Tamar diz, reconhece de quem é este selo, este cordão, este cajado. Reconhece. A palavra principal do capítulo 38 é reconhece. Você reconhece que você enganou teu pai, você vendeu teu irmão, você reconhece que você saiu de casa, você casou com uma mulher que você não devia casar, você teve 2 filhos promíscuos que já foram mortos, você reconhece que você enganou uma mulher e agora você está caindo na armadilha dela, você reconhece isso, você reconhece, Judá. E, irmãos, vocês vão me agradecer, vocês terem escolhido o número 1. Porque ao vivo é para vocês, estou pregando aí para vocês, né? Convido do Paulo, grande, né, pastor, do Ivanilson, né?
reconhece, se reconhece. Para quem reconhece, a Bíblia diz, há perdão e restauração. Para quem reconhece a limpeza do pecado, para quem reconhece a futuro promissor, para quem reconhece a perdão e salvação, para quem reconhece, você reconhece, ô Judá, você reconhece. E sabe o que o Judá diz? Ali começou o processo de transformação desse homem. Disse, reconhecendo-os, ele reconheceu. Judá disse, mais justa é ela do que eu. Vou parar de esconder aqui a minha vida, né? Eu queria dizer para nós homens, né? Às vezes os homens se prevalecem da sua posição e dizem, né? E fazem as coisas, às vezes prejudicando uma mulher, né? E aqui está um embate, hein? Uma mulher, não é, frágil, grávida, não é, prejudicada, viúva, grávida, e agora quem é o pai, né? E aí agora, então, ela diz assim, você reconhece isso? Ele poderia ter dito, cara, ele poderia ter dito, Ira, não reconheço nada. E o Ira, ele ia piscar pro Ira, e ia dizer assim, Ira, não reconheço nada, de quem é esse cajado aí? Ira, isso aí não tem valor nenhum, essa mulher está inventando, mata, queima, e mais uma maldade seria cometida. Mas é impressionante, porque nessa hora, um cara que ele é maltratado na casa dele, que no histórico de Judá tem, a mãe dele não é a esposa preferida, ele vive num ambiente onde tem filho privilegiado e filho que não é privilegiado, ele vive num ambiente onde muita gente enganou, mentiu, muita gente fez muita coisa má, e ele recebeu isso, mas daí ele começou a fazer, ele engana o pai, ele vende o irmão, ele convence os irmãos e vende José, ele foge de casa, ele tem um caso lá com a Cananeia, essa Cananeia dá, não é, umas aberrações, 2 já morreram e tem lá o terceiro. Judá podia, deixa, isso aí não, vamos matar essa mulher. E aquela mulher ter sido morta ali. Mas a Bíblia diz, reconheceu, Judá reconheceu. E ele diz, chega, para. Aqui tem que ter um basta, para. Daqui em diante eu não vou mais assim. Daqui em diante eu vou reorganizar minha vida. Daqui em diante eu não vou mais viver desse jeito. Para, basta. E ele diz assim, mais justa é ela do que eu, porque eu não dei Sela, meu filho, mais justa. E tudo leva a crer que Tamar, daquele momento em diante, foi esposa de Judá. A Bíblia diz que ele não a possuiu mais. E ele assumiu. E o final ali é interessante, que essa é uma outra parte importante do capítulo 38, que ele vai mostrar descendência, consequência, e Deus transformando a consequência. Olha só, nascem 2 filhos, a Judá, a Tamar, ficou grávida de 2, e os 2 filhos eram o Pérez e o Zera. E aí lá no futuro isso vai aparecer. Muito bem. Eu vou terminando agora a mensagem, porque o momento mais assim importante da vida de Judá acontece no capítulo 44. Aqui começou a transformação. Então, um capítulo bem sujo, né? Você vê ali, sair de casa, deixar a casa do pai, ter, não é, uma esposa ímpia, que gerou, é inegável, vai gerar gente ruim, né? A predominância da mãe, Judá não conseguiu. Aí um morreu porque era mau, o outro morre porque faz maldade, o cara tem o ato sexual, o cara não engravida a esposa, é uma desgraça. Aí vem a viúva, pega porque se sente prejudicada, engana, se veste de prostituta, o sogro tem um caso com a nora fica grávida do sogro, e aí a confusão está feita. Mas Deus, poderoso para pegar tudo isso e dizer assim, vou resolver. E resolve como? Quando o pecador reconhece, eu reconheço minha herança, eu reconheço o que eu recebi. E aí agora vamos para o capítulo 44. 44 é um outro capítulo que você tem que ligar. Porque agora eles já tiveram a primeira vez no Egito, agora eles vão voltar a segunda vez no Egito. E a segunda vez o governador disse, vocês não apareçam na minha frente sem Benjamim, o último filho. E isso foi dito para Jacó. Jacó, pai, você tem que ceder Benjamim. Ele diz, não cedo Benjamim. Benjamim é meu filho querido. Se ele não voltar, eu morro.
Não, pai, você tem. Se você não ceder, nós não vamos conseguir. E aquela luta, até que, de repente, Judá entra no meio. Judá, ele entra e ele vai agora fazer, né? Ele vai fazer uma coisa. Ele vai dizer assim, ó, pai, eu vou ser o fiador do Benjamim. Pode deixar, pai. Se nós não formos, a gente vai morrer de fome. Se você me permitir, eu vou levar Benjamim, eu vou trazer. Olha só, um homem que está mudado, e Deus agora vai dar oportunidade para ele esclarecer a mentira da vida dele, a mentira que atormenta ele. Então, até nisto, Deus tem uma obra maravilhosa, né? Aquele pecado escondido, aquela coisa mal resolvida, Deus vai fazer de um jeito que isto vai emocionar dois países, vai emocionar líderes políticos, vai emocionar, não é, famílias, vai quebrar tudo aquilo de ruim, vai quebrar toda aquela maldição, né? Tem muita gente que crê, né? Foi feita uma maldição, foi feito um despacho. Por favor, você não pode crer nisso, né? Não pode, você tem que quebrar isso, reconhecendo. E aí o capítulo 44 é o momento quando eles foram para o Egito, pegaram comida e estavam voltando, mas o José, o governador, ele pegou e colocou dentro do copo de Benjamim, colocou dentro do saco de Benjamim o copo dele. Ele pediu, eu quero isso, porque eu quero que eles voltem para cá. E aí eu vou dizer assim, quem está com o copo vai ficar como escravo. E ele queria prender Benjamim. Deus estava mexendo em tudo isso. Mas o José, não é fácil também. José estava judiando, José estava ferido. E aí o capítulo 44, eles estão voltando. E aí eles estão em prantos, eles estão quebrados. Todos aqueles irmãos sabem da trama. Eles sabem como é que eles venderam José. Eles sabem que eles foram liderados por Judá. Eles sabem o que aconteceu, né? Eles estão quebrados naquele momento. E aí acontece do verso 14 em diante, quando Judá se levanta como líder. Interessante, ele liderava agora os irmãos. Ele estava à frente. Ele era o quarto filho, né? Ele era o quarto filho. Deixa eu achar aqui minha folhinha aqui. Quarto filho na ascendência ali. Tinha Rubens, Simeão, Levi, depois era ele. Mas agora ele já é o líder. E ele se levanta e ele diz para o governador, ele diz assim, primeira coisa, quando eles voltam, o governador diz assim, o que vocês fizeram? Tratei vocês com bondade. Eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. E vocês me enganaram, pegaram o meu copo, o copo que eu fazia revelações. O copo de quem, não é? No saco de quem ficou, vai ficar comigo. E aí, quando eles voltam, no verso 16, irmãos, guardem bem este verso. Olha o verso de um homem que está em transformação. Ele diz assim, que responderemos? Que responderemos? Você falou? Não tem resposta. Você falou? Não tem mais argumento. Segundo, que falaremos? Você está dizendo? Não temos como justificar. Como nos justificaremos? Não tem mais o que fazer. E aí ele diz assim, Deus achou a iniquidade. Deus achou. Apareceu. Sabe do que Judá está falando? Ele está falando do capítulo 37, o verso 26. Então disse o Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar o irmão e esconder o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos a mão. Deus achou o meu pecado. Eu enganei meu pai. Eu vendi meu irmão. E aí eles não sabem que estão falando para José. Eles sabem que estão falando para o governador. Deus achou a iniquidade. E sabe, irmãos, isso é grandioso para Deus. Deus levanta um homem das cinzas. Deus levanta uma pessoa, não é, da sua, não é, vida de pecados, de erro. Deus levanta. O capítulo 38 está na Bíblia, 38 de Gênesis, verso 37, 36 e o 39, verso 1, eles são uma sequência. Aí entra ali para fórceps, um capítulo 38, para dizer o seguinte, Deus quer que você acredite que Ele vai fazer uma obra de graça, de transformação em sua vida.
Antônio Henrique, né? Olha aí, ó, o William, né? O Iliana, Erivaldo, né? Pastor Ivanilson, Bruna, né? O Júlio, Pastor Paulo, a esposa, Viviane Vargas, José Augusto. Ele quer que você entenda isto. E aí, nesse momento, Deus agora começa a fazer algo extraordinário. E eu gostaria de lhes dizer assim, ó, não esqueçam que a hierarquia, a liderança dos filhos de Jacó vai mudar neste capítulo 44. Porque isso aqui vai ser importante no futuro, você já vai ver agora como as coisas se encaixam. Isso aqui vai ser importante, porque o primeiro filho, o primogênito de Jacó é Rúben. Só que ele está perdendo posição, depois viria Simeão, está perdendo posição, depois viria Levi, está perdendo posição. E aí vai surgir um novo líder, Judá. E aí Judá, então, ele diz assim, ó, que responderemos, que falaremos, como nos justificaremos? Deus achou o nosso pecado. E aí ele diz assim, governador, eu queria te dizer uma coisa, antes de você tomar uma decisão. Eu sou fiador do meu irmão. Eu queria te dizer que se o meu irmão não pode ir, eu vou ficar no lugar do meu irmão. Meu irmão tem que ir. E queridos internautas, queridos irmãos aí de Roraima, de Rondônia, né? Queridos, olha, eu queria te dizer um negócio, viu? Judá, ele diz assim, governador, lá em casa é assim. Meu pai tem 2 filhos que ele amou. O primeiro sumiu. Você vê, ele ainda não confessou o pecado. Mas Deus está mexendo agora. O primeiro sumiu. Só sobrou esse. Se o meu pai não tiver esse filho, ele vai morrer. Todos nós, filhos dele, os outros 11 filhos com Diná, não valem esse filho. Você já imaginou um filho reconhecer isso, irmão? Você já imaginou um filho reconhecer a tragédia de uma família, né, onde tem níveis, onde tem mais importante, onde Jacó foi um pai desequilibrado? Você tem que reconhecer. Jacó, um homem da promessa, se torna um Israel depois do Jaboque, mas é um cara que ele fez uma coisa horrível. Os filhos feridos, Lia rejeitada, as servas, né, machucadas, Raquel, os irmãos. E agora Judá diz, governador, esse filho é amado. Se eu não voltar com ele, meu pai vai morrer. Se eu não voltar com ele, eu vou ser culpado para sempre. Eu estou me redimindo aqui, eu reconheço. E sabe, irmãos, isso aqui beira lágrimas, viu? Isso aqui beira emoção. Isso aqui chega na emoção. Porque José, governador do Egito, quando começou a ver isso, ele começou a desabar. Ele começou a chorar. Tanto que ele gritou para que todo mundo saísse. E ele disse que chorava tão alto que disse que Faraó escutou. E quis saber o que está acontecendo com o governador que está chorando. E sabe o que está acontecendo com o governador que estava chorando? Me emociona também. Estava acontecendo que ele viu que um irmão dele, que tinha feito muita coisa má para ele, que tinha prejudicado ele. José viu a negociação. José viu como ele foi tratado. Judá, ele sabia bem. Pois ele vê a cor do irmão dizendo, eu não sou filho amado. Está errado isso em casa. Mas eu tenho que reconhecer. E eu não posso mais me justificar. Eu não posso mais achar que aquilo de ruim que alguém fez para mim, que alguém causou para mim, eu tenho que agora transferir para os outros. Eu tenho que agora reconhecer. E eu tenho que pôr um basta na minha vida. Eu tenho que dizer, eu não sou o filho mais amado, mas Deus vai cuidar de mim. E daqui em diante eu vou fazer diferente. A herança que eu tive
é negativa, é ruim, mas eu vou pôr um basta aqui. Essa herança para aqui. Essa herança maldosa, má, né, agressiva, ela não pode mais continuar. É por isso que hoje a psicologia trabalha com a vertente: o mal que te fizeram, você não precisa repassar. Você tem que quebrar isso. E isso é divino. Está em Judá. Isso é divino. Deus diz assim: agora eu vou parar com isso. E Judá, ele diz assim: governador, como eu voltarei para meu pai e lhe cause o mal trágico? Como eu voltarei com meu pai? E nessa hora, José, ele declara a verdade. Eu sou José. E José judiou um pouco dos irmãos, mas nessa hora ele se torna um amoroso irmão. Ele diz: não se culpem, Deus dirigiu tudo. E esse é um momento de abraço, porque não tem um cristão ali que não chore naquela hora. Não tem um cristão. Não tem um pagão. Diz que as pessoas que assistiram essa cena choraram. As pessoas que assistiram essa imagem choraram. Porque o paganismo não consegue entender como que alguém consegue aceitar o divino, o extraordinário, o transcendente e ter uma transformação dessa. Esse é um testemunho eloquente. E dali em diante aconteceu algo, não é, transformador. A notícia chegou para Jacó. Jacó, teu filho é vivo. Jacó, teu filho não morreu. E aí toda a verdade veio à tona. E aí Jacó ficou sabendo que ele foi enganado pelos irmãos. E Jacó teve atitude nobre, porque ele foi enganado pelos filhos, perdão. Ele enganou o seu irmão. Ele enganou muita gente. E ele recebeu em troca. E, né, é como diz, né, com a medida com que você mede, te medirão. Da maneira como você trata, você vai ser tratado. Mas agora Deus parece que causa uma reconciliação. E eu termino a mensagem lendo três versos extraordinários. O primeiro verso está em Gênesis ainda, porque lá no finalzinho da vida, né, depois dessa obra esplêndida de transformação, capítulo 38 você nunca mais vai esquecer, irmão. Capítulo 38, ele está na Bíblia para te levar a lágrimas, para te levar a reconhecimento, para te levar a perdão, para te levar a salvação. Quando Jacó está para morrer, e ele começa a abençoar os filhos, ele abençoando um por um, ele abençoa desde o primeiro, ele não esqueceu. Ele seguiu a ordem de nascimento. Rúben, depois ele vai para Simeão, depois ele vai para Levi, e ele chega em Judá. Olha como é que ele fala para Judá. Capítulo 49, verso 8, ele diz: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Já estava dizendo, você vai ser grande. Né? Judá, verso 9, é leãozinho. Aí depois o verso 10, o cetro não se arretará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Olha só, ele vai ter ascendência de rei, né? Ele vai ser grande. Cetro este, bordão, cajado que teve na mão de uma trama de prostituição, teve num caso escuso, caso vergonhoso, uma situação, né, triste. Mas olha só o que Deus causa. E aí você vai para Mateus, vamos lá para Mateus, capítulo 1, verso 1, né? Olha o que diz lá em Mateus, né? Capítulo 1, verso 1, diz ali a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aí, ó, os mentirosos, os enganadores, aí um por um. Abraão gerou Isaac, um enganador que gerou outro, que gerou Jacó, um baita enganador, que gerou Judá, um grande enganador, que gerou Pérez e Azera. Pérez gerou Ditamar, Pérez e Zera. Pérez gerou Esrom, Arã, Aminadab, Nasson, Salmão de Raabe e Boaz, e este de Ruth, Boaz de Ruth gerou Obed a Jessé a Davi, Salomão, e aí vem a linhagem dos reis.
Queridos, Deus pode transformar, Deus pode mudar, Deus pode fazer coisas novas, mas não esqueça do capítulo 38, que diz, verso 25, verso 26, reconheceu Judá. E agora o verso mais extraordinário, o verso mais bonito de toda a mensagem, está em Apocalipse, capítulo 5, o verso 5. Porque nesse momento João estava chorando. Olha só, as lágrimas de novo aqui. Estava chorando porque ninguém tinha poder para abrir o livro. Ninguém era digno para desatar os selos. E aí o anjo diz, verso 5, Apocalipse 5, 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Não chora, João. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Olha só, o verso começa com lágrimas e termina com vitória. O verso começa com lutas e termina com conquista, né? E diz assim, o leão da tribo de Judá. Irmãos, esse verso podia estar escrito, o leão da tribo de Rubem, o leão da tribo de Simeão, o leão da tribo de Levi. Podia estar escrito o leão da tribo de José. Mas está escrito o leão da tribo de Judá. O homem que deu o bordão por um caso de prostituição, que deixou o cajado com uma mulher por um momento. Mas o homem, como diz Tamar, você reconhece? E ele diz, eu reconheço. O homem que na frente do governador diz, o que ele diz? Que responderemos? Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus achou nossa iniquidade. Deus quer transformar a tua vida. Queridos irmãos, que momento extraordinário é esse? Quando a gente pode se emocionar com a palavra de Deus. E eu gostaria, Ivanilson, Paulo, eu gostaria de fazer um acordo com vocês. Posso? Eu gostaria que vocês pregassem esse sermão do jeito de vocês, para as igrejas de vocês. Porque muita gente da igreja de vocês não está aqui, não assistiu o sermão. E sabe, esse sermão, na tua versão, Ivanilson, ele vai ser curativo, ele vai ser remédio, ele vai ser salvador. Porque está cheio de gente, Paulo, que está sofrendo por causa de herança ruim. Está sofrendo por causa de abuso. Tem meninas por causa de abuso. Tem meninos por causa de violência. Tem gente que viu uma cena, né? Eu tratei uma vez de um caso de uma pessoa, uma família, que viram a morte do pai, né? Aquilo era um trauma. Eu lembro de um homem que, caminhoneiro na estrada, subiram na carroceria do caminhão à noite, ele viajando, não devia estar viajando, me disse. Devia ter parado no posto. Os amigos falaram. Aí o ladrão em cima foi chegando na cabine, ele mexendo com o volante. Aí o ladrão desequilibrou, caiu, ele passou por cima do cara. Aí chegou num posto de gasolina, aí um colega de estrada disse, lava o caminhão, meu amigo, e apaga esse negócio da tua memória e segue a vida. E ele me disse chorando, pastor, eu lavei o caminhão, mas a minha memória não foi apagada, eu estou sofrendo. Herança. A gente tem que dar um basta para a herança, né? Então, pastor Paulo e pastor Ivanilson, preguem esse sermão. Preguem porque outros colegas de vocês vão se emocionar e vão dizer, esse sermão precisa alcançar mais pessoas. E esse sermão não é do pastor Eli, esse sermão não tem domínio. Esse sermão é bíblico. Você pegou lá o capítulo 38. E vocês vão dar calma, vocês vão dar paz para muita gente que está sofrendo. Porque eu termino com essa. Porque se Deus pegou Judá, que era um traste, um terrível, um homem mau, que vendeu o irmão dele, que enganou o pai por muitos anos, e transformou ele no leão da tribo de Judá. Isso quer dizer que Deus quer transformar mais gente. E eu quero que a mensagem de hoje abençoe a tua vida. Aqueles que queriam sermão 2, talvez agora digam, sermão 1, pastor.
Mas o 2 está lá. Vocês têm no YouTube, no Facebook e podem assistir, né? O sermão 2 também é muito bonito. Ele fala o caminho longo de Deus. E ele nos ensina grandes lições. Mas, eu quero agradecer o convite, pastor Paulo e Ivanilson, e que Deus abençoe muito as igrejas de vocês e os nossos youtubers aí que estão assistindo, né? Que Deus abençoe muito as igrejas de vocês. Vocês têm no YouTube, no Facebook, e podem assistir. Que Deus ajude e que vocês continuem. Nós estamos aqui em São Paulo com limitações, mas Deus está fazendo algo extraordinário. Os irmãos estão continuando fiéis, né? A igreja está lutando. E pode ser que nós estamos vivendo um momento que vai passar, né? E nós ainda teremos alguns anos nessa terra. Mas a gente tem que pensar num negócio. Pode ser que esse momento não vai mais passar e vai se cumprir aquilo que Ellen White disse. As últimas crises começariam, não cessariam, seriam sucedidas por piores, até que finalmente veremos Jesus voltar. Nós podemos estar vivendo nesse momento. E muita gente precisa ser salva, precisa reconhecer, precisa confessar, precisa se libertar e precisa ser um vitorioso. E Deus quer fazer isso. Vamos orar? Querido Deus, foi maravilhoso poder pregar para a igreja do Paulo e do Ivanilson e também para a internet. Esse sermão vai ficar postado e muitas pessoas poderão depois assistir. E eu peço que o Senhor dê paz às pessoas, dê, coração feliz, dê a eles arrependimento, dê a eles o perdão. E quem sabe, talvez nessa manhã, teve gente que começou a se levantar das cinzas, assim como Judá se levantou das cinzas na frente da nora que ele tinha engravidado. E ela disse, reconhece isso? E ele disse, eu reconheço. Chega, para. De agora em diante eu não vou mais nessa direção. De agora em diante eu vou ser um homem mesmo marcado pela vida, mesmo não sendo filho amado do meu pai, eu vou viver agora uma vida diferente. Eu vou pedir que Deus resolva. E Deus, de fato, fez uma obra na vida desse homem. Ele é o progenitor dos reis de Israel. Ele é o líder da descendência da onde nasce Cristo. E lá no Apocalipse, o seu nome é mencionado, né? Que o leão Jesus, o leão da tribo de Judá, da tribo de Judá, Judá com Tamar. Só Deus mesmo para fazer isso. Querido Pai, nos dê essa graça. Nos inclua nessas bênçãos. E acalenta, cura, medique o nosso coração. E que o sábado de hoje seja um dia de paz, de bênção. Em nome de Jesus, amém. Que bênção, Vergão. Ô, Paulo, que bênção, meu. Sabe, depois que eu termino um sermão, minha esposa vem aqui e diz, você é um novo homem. Parece que você tocou para fora. Eu estou ficando velho, Paulo e Ivanilson, eu estou chorando mais, cara. Eu acho que... lembro de um amigão que é colega de turma e fomos companheiros lá em Brasília, na divisão Miguel Pinheiro, e o Miguel sempre me fala assim, Areli, a gente vai ficando velho e vai ficando mais emotivo. E parece que assim, a vida vai dando novos contornos, né? E desculpa aí as emoções do sermão, mas de fato me emociono quando tem algumas mensagens, e essa é uma delas, porque eu sei que tem muita gente que está sofrendo. E quem sabe ali, por exemplo, a família do Bruno Alves, tá lá, a turma toda lá. Quem sabe um sermão desse não cura, né, Antônio Henrique? Quem sabe, né? O que isso pode fazer, né, Júlio? Pode fazer coisas maravilhosas. Que Deus abençoe vocês aí, Um beijão, viu? Um abração. Pastor Areli, eu quero, assim, de coração, dizer o seguinte, a gente tem um distrito grande, tanto eu quanto o pastor Evanilson, e muitos deles estão distribuídos em vários lugares aí do Brasil, assistindo mensagens, mas eu quero dizer que esse aqui foi o melhor lugar, foi a melhor mensagem, foi o melhor momento, e eu agradeço a Deus aí por ter aceitado o convite, né, de estar conosco aqui, e de coração aí espero que essa